Semana passada nós começamos essa minissérie de Natal, falando sobre o Natal perfeito criado por Deus. E eu disse na semana passada que o Natal não começou na história que você conhece e que você vê nos filmes, com Maria e José, num jumentinho indo para Belém. Começou muito antes disso, começou com Abraão, quando Deus procurou Abraão, que era um homem comum. É importante você saber disso, porque Abraão não era um semideus, por isso ele foi escolhido. Ele era um homem comum, justo, mas um homem comum. E Deus o procurou para resgatar o relacionamento com a humanidade. E Deus fez promessas a Abraão, tudo isso 2000 anos antes do nascimento de Jesus. Foi isso o assunto da semana passada. E quando Deus fez essa promessa, essas promessas a Abraão, de que ele seria abençoado, a sua geração seria muito próspera, e que todas as nações da terra seriam abençoadas pela geração de Abraão, pela família de Abraão. Quando Deus fez essa promessa para Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade, não sei se você sabe disso. Custou para Abraão confiar realmente em Deus, sabia disso? Interessante, né? A gente, às vezes, esquece alguns detalhes da história. Mas Deus queria um homem que pudesse confiar nele, que acreditasse no que Deus estava falando. Mas Abraão, quando recebeu a notícia de que ele e a esposa, que era estéril, teriam um filho, a esposa de Abraão, Sara, ela riu. Quando recebeu a notícia, ela deu risada. Porque ela falou: eu já estou com 60 e tantos anos, sou estéril, nunca tive filho, agora eu vou engravidar? E ela deu risada. Não que isso tenha ofendido a Deus, mas assim, para você ver como eram pessoas absolutamente normais. E aí Deus falou para Abraão: ó, sai do seu povoado, deixa sua família e vai para um lugar aonde eu estou te ordenando. Abraão, ao invés de obedecer, né, deixar a família lá e ir para o lugar onde Deus estava indicando para ele, ele carregou um sobrinho junto com ele. Deus não tinha falado nada disso. Ele falou: Abraão, eu quero começar uma coisa nova com você, então eu preciso que você se afaste do seu povo. Mas Abraão ainda não tinha aquela confiança toda. Vai que eu preciso de ajuda. Ele levou um sobrinho dele, Ló, junto com ele. O que aconteceu? Lá na frente deu problema. Então Abraão foi aprendendo a confiar em Deus. Teve um episódio que a gente nem fala muito em igreja, porque às vezes você não quer quebrar aquela imagem de Abraão, mas Abraão, quando estava uma seca numa época lá em Canaã, onde eles estavam, Abraão foi procurar ajuda no Egito. E chegando lá, chegando os egípcios por perto, Abraão ficou com medo de ser morto pelos egípcios. Ora, se Deus tinha prometido que a geração dele ia ser muito abençoada, que o nome dele ia ser conhecido por todo mundo, como é que ele podia ser morto? Mas ele ficou com medo. O que ele fez? Sara tinha 60 e poucos anos, mas devia ser tipo uma Bruna Lombardi, assim, uma mulher muito bonita. Aí os novos nem sabem quem é Bruna Lombardi, mas ela dá mais ou menos com essa idade aí, e continua sendo uma mulher bonita. E o que aconteceu? Abraão abusou do fato da mulher dele ser bonita e falou assim: não, essa aqui é minha irmã, ó, se o faraó quiser pode levar, é minha irmã. Acredita que Abraão fez isso? Fez. Mas aí o faraó levou a mulher de Abraão, só que aí o faraó começou a ficar com umas doenças, umas pragas e tudo. Ele falou: o que você fez comigo, rapaz? Essa mulher, você falou que era sua irmã, mas na verdade é sua esposa. Pega essa mulher e vai embora daqui, pelo amor de Deus, senão eu vou ficar todo doente aqui, cheio de praga, cheio de peste no meu corpo. Então mostra o quê? Que Abraão custou um tempo até ele confiar realmente em Deus. Teve outro episódio ainda, por volta dos, 10 anos depois, ele devia estar com 85, a Sara ainda não tinha engravidado. Aí a Sara teve a brilhante ideia, falou: Deus falou que sua geração ia ser abençoada, talvez não seja comigo, mas Deus tinha falado que era com ela. Então Sara ofereceu uma escrava dela, egípcia, chamada Agar, e falou: Abraão,
deite-se com ela, tenha um filho, e esse filho vai ser o abençoado de Deus. Acredita? Aí, Abraão obedeceu rapidinho, não sei porquê, brincadeira. Abraão teve um filho com Agar, chamado Ismael, que causou o maior problema de todos até hoje, a guerra que você ouve falar no mundo árabe, tá? É porque Ismael gerou o povo árabe, e Isaac, o filho depois que nasceu de Sara, é do povo judeu, e essa briga é até hoje. Você vê, Abraão não foi obediente, porque ele custou a confiar. Quando ele tinha 100 anos, por volta de 100 anos, é que nasceu o filho dele, Isaac, de Sara, que já estava quase com 90, e aí a promessa, essa primeira parte da promessa estava cumprida, e nesse momento, 25 anos depois, nesse momento, Abraão era um cara temente ao Senhor, que confiava integralmente no seu Deus, a ponto de Deus fazer um teste com ele. Falou assim: olha, leva seu filho Isaac, que demorou tanto tempo para nascer, leva ele e sacrifica ele lá no monte. Abraão foi, pegou Isaac, foi lá para o monte, montou umas pedras para fazer o sacrifício, amarrou o filho dele, falou assim: confia em Deus. Se Deus falou que minha geração vai ser abençoada, meu único filho é esse aqui, e Deus falou para eu sacrificar ele, eu vou sacrificar. Se for o caso, Deus vai ressuscitar ele. Mas aí Deus teve certeza da fé de Abraão, e obviamente não deixou ele sacrificar o filho. A partir daí, Abraão foi muito abençoado, e tudo que Deus prometeu aconteceu. O nome dele é famoso, até hoje nós estamos aqui 4.000 anos depois falando o nome de Abraão. Então tudo que Deus prometeu se cumpriu. Então nós falamos sobre isso na semana passada, sobre o começo do Natal ali, na história de Abraão, e como Deus, depois de tanto tempo, nesses 2.000 anos até Jesus, como Deus tentou falar com o povo, através dos profetas, através dos reis, dos juízes, até chegado o tempo exato, que nós lemos lá em Gálatas 4, quando chegou o tempo certo, Deus revelou-se através de Jesus. Deus enviou Jesus a esse mundo para provar o amor dele para conosco. Nesse momento do Natal, 2.000 anos depois da história de Abraão, Deus se revelou através de Jesus. E nós terminamos com um trecho que está lá em Mateus, capítulo 1. Eu acabei a mensagem da semana passada lendo esse versículo, que foi o momento quando Deus se revelou ao mundo, né, e demonstrou o seu amor para com o mundo. Mateus 1, capítulo 1, versículo 18, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, mas antes de prosseguir, eu já quero começar esclarecendo algumas coisas, que eu sei que muitos de vocês têm dúvidas ainda nas suas cabeças, porque eu tinha, na adolescência eu tinha algumas dessas dúvidas que eu vou falar com vocês agora. Primeiro, por que tem tanto nome para a mesma pessoa? Jesus, Cristo, Messias, Emanuel. Eu fazia uma confusão quando eu era pequeno. Então, mas é Jesus, é Cristo, é Messias, é Emanuel? Como é que é, né? Tem gente que acha que Cristo é o sobrenome de Jesus, né? É Jesus Cristo, filho de José Cristo e Maria Cristo, né? Tem gente que pensa isso. Não é bem assim. É que a Bíblia foi escrita, o Velho Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Então, em hebraico se falava Messias, que era o que haveria de vir. Então, chamava Messias. Então, Cristo e Messias é a mesma coisa, só que um é em hebraico, o outro em grego. Na verdade vos digo, em grego, acho que tem aí até o jeito de escrever em grego, é Ioessus Christos. Eu estudei a pronúncia em grego, tá? Ioessus Christos, que é em grego, que virou Jesus Cristo para nós, né? E Jesus é o Yeshua em hebraico. Então, o hebreu diz Yeshua, por isso que você já ouviu essa palavra por aí, você achou até que o cara estava espirrando, né? Yeshua, saúde. Não, é o hebraico, nome de Jesus.
é um nome famoso, comum, naquela cultura, que até no Velho Testamento, Josué chamava Yeshua, aquele guerreiro Josué, lá das muralhas de Jericó e etc. Bom, e Emanuel é o nome profético desse que haveria de vir. Emanuel é um significado desse Messias, desse Cristo que haveria de vir, que significa Deus conosco. Percebe? É só isso. Emanuel quer dizer assim, Deus vai habitar entre nós. Então, por isso que Isaías falou em Emanuel. Enfim, então, seguindo o nosso versículo aqui, 18, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Eu sei que você conhece essa história, tá? Mas eu vou tentar dar alguns detalhes que pode ser que você não conheça. Maria estava prometida a José. Naquela época, as meninas eram prometidas em casamento a partir dos 10 anos de idade. Então, uma menina com 10 anos já era prometida em casamento a alguém. 10, 11, 12 anos já era prometida. E se casava realmente, consumava o casamento, tinha as núpcias a partir dos 13, 14, 15. Uma menina com 16 já era uma solteirona correndo riscos. Eu sei que tem menina chorando aqui agora, mas já era assim naquela época. Com 16 anos ela já era a tiazinha já. Enfim, era a cultura da época. Então, Maria deve ter sido prometida a José por volta de 10, 11, 12 anos, e as núpcias eram lá por volta dos 13, 14, 15 anos. Mas antes que se unissem, eles ainda não tinham chegado nas núpcias. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Maria apareceu grávida. Nessa época, já não se queimava mais mulheres infiéis, mas tinha um cerimonial humilhante para a mulher que era infiel. Apareceu grávida, Maria devia ter 15, 16 anos, ainda não tinha consumado o casamento com José, né? Eu imagino a Maria chegando em casa, né? Mãe, estou grávida. Ela, não, José não soube esperar. Não, mãe, não é de José. Não é de José. Não, mãe, foi um anjo. Um anjo? Imagina, esse diálogo deve ter sido louco, né? Quem é mãe aqui, né? Um anjo? Não, um anjo falou que é o Espírito Santo. Eu não sei como que a mãe dela deve ter reagido, né? Não sei como que uma mãe hoje ia reagir. Meninas, não adianta vir com essa história, que isso já aconteceu uma vez, tá? Não adianta vir mais com essa história. Enfim, Maria chegou e falou isso para a mãe. A mãe deve ter ficado desesperada, falando sério. Ela ficou, falou, e agora? O que vai ser da nossa família? Porque ia ser uma humilhação muito grande, uma menina grávida antes da consumação do casamento, né? E com José não foi diferente. Imagina, se você está noivo de uma garota, você ainda não se uniu sexualmente com essa garota, e ela parece grávida, qual noivo aqui ia achar assim, que bom, aí, não, que legal, nossa, o que será que aconteceu? Você ia ficar bravo, né? José ficou bravo, ele reagiu exatamente igual a qualquer um de nós reagiria. Ele ficou bravo e ele pensou uma coisa, e é muito interessante a forma como esse versículo mostra um pouquinho da personalidade de José. Versículo 19 diz assim, por ser José, seu marido, um homem justo, então ele diz que é um homem bacana, justo, e não querendo expô-la à desonra pública, José pretendia anular o casamento secretamente. Ele estava decidido, como assim? Minha noiva parece grávida, não fui eu, vamos anular esse casamento, não vou mandar apedrejar, mas também vamos fazer isso em segredo, aí ela que se vire com a vergonha dela. Foi essa a posição de José. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi. José não era filho de Davi, mas era da descendência de Davi. Isso aqui é a terminologia da época para geração, né? Porque os profetas tinham dito que Jesus ia vir da descendência de Davi. Então o anjo falou assim, José, filho de Davi, não tema, não precisa ficar com vergonha, se acalma, não tenha medo. Não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede
realmente, como é dito, do Espírito Santo. Eu quero abrir um parênteses bem rapidinho aqui para vocês entenderem uma coisa. O fato de Maria ser virgem, nessa situação, como a gente já conhece a história, não era necessariamente uma promessa ou uma previsão que havia sido feita. Isaías fala em algum momento, a gente traduziu na nossa Bíblia, está traduzido como virgem, e a virgem dará à luz, mas algumas traduções hebraicas dizem que podia ser virgem mesmo, ou podia ser uma adolescente, uma mocinha que não tinha casado ainda. Então, a virgindade de Maria não é crucial para a história de Jesus. Foi a religiosidade que transformou isso numa coisa muito importante, mas não era fundamental para o nascimento de Jesus. A única razão disso ter sido citado nos evangelhos é porque era verdade. Realmente, ela ficou grávida do Espírito Santo, era uma verdade. Mas não foi isso não fez a menor diferença na história de Jesus. As pessoas não receberam ou recusaram Jesus por causa desse fato, mas sim porque Jesus ressuscitou. Foi isso que fez toda a diferença. Jesus só foi aceito porque ele ressuscitou. Então, uma pessoa está morta, todo mundo vê morta, e outro dia ela está andando pelas ruas, aí ficou consumado. Não, esse Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias enviado mesmo. Enfim. Então o anjo estava falando com José, e aí ele disse mais uma sentença importante. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo. Pausa. Nessa hora, José e qualquer judeu pensaria o seguinte: esse enviado de Deus veio para nos salvar do poder de Roma, porque os judeus viviam oprimidos por Roma, eles eram escravizados, eles sofriam demais da conta. Então, eles esperavam um Messias, um Cristo, que fosse um guerreiro, como foi Josué, lá no Velho Testamento, que viesse com a espada para libertar os judeus de Roma e criar um novo reino. Era isso que era esperado. Por isso que até hoje, alguns judeus, ou os judeus ortodoxos, ainda não acreditam em Jesus. Porque eles esperavam isso, um guerreiro, um cara com a espada ia tomar conta de tudo, e Jesus veio com um outro tipo de abordagem. Então José esperava isso, como todos os judeus esperavam, um guerreiro que nascesse, mas aí o anjo fala assim, ela dará à luz um filho, e você deverá lhe dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nessa hora José deve ter falado assim: oi? Nós estamos precisando de um guerreiro, nós estamos precisando de outra coisa. Se eu fosse fazer uma lista das nossas necessidades, talvez começasse comida, nosso povo está passando fome. Água potável, nós não temos água potável para tomar. Autoestima nossa está lá embaixo, a gente é escravizado. Nós estamos precisando de um libertador. Quem está precisando de alguém que vai salvar do pecado é Roma. É Roma que está oprimindo a gente, é eles que estão em pecado. Nós estamos precisando de um guerreiro. José deve ter pensado isso, talvez tenha pensado isso, né? Mas o anjo fala assim, não, ele veio salvar as pessoas do pecado. Não parecia uma coisa com tanto sentido assim. Mas José era um homem justo e um homem de Deus. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Pode ser até que ele tenha pensado nisso, mas quando Deus fala com alguém, quando Deus, através de um sonho, através de uma palavra, através da sua palavra, quando Deus fala mesmo, o homem sábio obedece. Ele não questiona, ele obedece. E José, fez o que o anjo tinha falado. Mas sabe por que até hoje, quando você ouve esse versículo, às vezes não dá aquela empolgação? Jesus veio para salvar-nos do pecado. Se fosse hoje, você ia ter uma lista também, não ia? Não, tudo bem, pecado é um negócio significativo, mas antes disso eu preciso de saúde,
eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma boa esposa, uma família legal, mais um pouco de dinheiro, depois mais um pouco de dinheiro. Aí, lá o número 36 ser salvo dos pecados. É mais ou menos assim. Por que você pensa assim? Porque muita gente pensa assim. Isso influencia, às vezes, até na escolha da igreja que você vai frequentar. Porque você quer uma igreja que anuncie um Jesus que vai falar esse tipo de coisa que você quer ouvir. Não, você quer um Jesus que vai trazer prosperidade, saúde, paz e pronto. Lidar com pecado é um negócio meio complicado, desconfortável. Então, muita gente não quer lidar com isso. Eu vou naquela igreja lá, que aquela igreja me anima e me bota para cima, e eu começo segunda-feira achando que tudo vai dar certo, se eu der o dízimo, é só eu pagar um tanto lá, pronto, meus problemas estão resolvidos. Tem gente que faz a escolha da igreja por causa disso. Mas não foi isso que o anjo anunciou. Não foi isso. O anjo anunciou que Jesus veio para salvar-nos do pecado. E Jesus não veio a esse mundo somente para perdoar os nossos pecados. Isso é uma coisa muito importante que eu quero enfatizar nesse dia, porque muitos de nós, talvez você, tenha construído a sua fé em cima desse fato. Você acha que Jesus veio, morreu na cruz para perdoar você do seu pecado. Claro, isso faz parte do projeto de Deus. Mas não foi só isso. Porque você acredita nisso, pode ser que você esteja vivendo um looping de peca, pede perdão, daí peca de novo, pede perdão, aí você peca de novo, porque Deus é maravilhoso, te ama e te perdoa. E aí você peca de novo. E aí você pede perdão e Deus é generoso e Ele vai te perdoar. Porque você acredita que o versículo deveria ter sido escrito assim: ela dará à luz um filho, você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque Ele perdoará o pecado, perdoará o seu povo dos seus pecados. Mas isso é uma redução do que Deus tinha planejado com Jesus. É uma redução, é uma simplificação. Não foi isso que o anjo anunciou. E talvez, por não saber isso, talvez você nunca tenha experimentado o que Deus tem para você. Porque você achou que era isso. Ele perdoa os meus... eu errei muito, nossa, agora eu estou perdoado. Mas eu sou imperfeito, eu vou errar de novo. Tá bom, errei de novo. E Deus me perdoa de novo. E você vai vivendo num ciclo. E Jesus não veio para te livrar das consequências do seu pecado. Percebe? Então, talvez seja por isso que você está sofrendo. Porque Jesus perdoa o seu pecado, mas Ele não te livra das consequências do seu pecado. Se você pecou, você vai colher aquele mal que você plantou. E aí você vive em sofrimento. Pô, mas Jesus não me perdoou? Perdoou. Mas o próprio pecado vai gerando angústia, vai gerando sofrimento na sua vida. Então não foi isso que o anjo anunciou. O anjo anunciou que você deve dar o nome para ele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vamos entender isso direito? Vamos entender isso direito? Jesus veio para nos salvar do poder do pecado sobre nós. É muito diferente. É muito maior do que apenas perdoar o seu pecado. Jesus veio salvar, libertar-nos, nos redimir, nos livrar da escravidão do pecado. Aquele pecado que nos aprisiona. Aquele pecado que tem tirado a sua paz, que tem te feito sofrer, que você já sofreu uma vez, duas, três, com as consequências daquilo, e você vai e repete, aí você acha que você é imperfeito, por isso que você repete esse pecado. Jesus veio para quebrar esse poder do pecado sobre você, meu irmão. Quebrar esse poder, é isso que Jesus veio fazer. Você se lembra aquela história muito conhecida? Jesus estava no templo, trouxeram uma mulher que tinha acabado de ser flagrada em adultério, e naquela época a punição era apedrejamento, e trouxeram a mulher. A maioria de vocês conhece essa história. Algumas frases ficaram famosas nessa história. Eles chegam com a mulher e colocam, eles queriam desafiar Jesus, daí ela foi pega em adultério, a lei manda apedrejar, o que o Senhor nos diz?
E aí, você conhece a frase, Jesus falou assim, quem não tem pecado joga a primeira pedra, e Jesus abaixou e continuou a desenhar. A gente que é cristão fala, Jesus, né, matou a pau, acertou em cheio, né? E foi mesmo, a frase é maravilhosa. E aí a próxima frase que ficou muito conhecida é que todo mundo foi embora, né? Todo mundo reconheceu que tinha pecado, a mulher ficou sozinha, aí Jesus falou, cadê os que te condenaram? Se ninguém te condenou, eu também não te condeno. A gente fala, né? Você vibra com a frase de Jesus. Mas o que não é tão famoso é o que vem a seguir. Jesus olha para aquela mulher e fala, vá e não peques mais. Não peques mais, abandone, em outras versões diz, abandone a sua vida de pecados. Aqui uma questão interessante. É possível, será que é possível abandonar uma vida de pecados? Será que é possível você abandonar aquele pecado que te escraviza? Não é só possível, foi por isso que Jesus veio. Foi por isso que Jesus veio. E ele mesmo diz algo importante, lá em João 10:10, um versículo que você conhece de cor também. Jesus falando, ele fala assim, olha, o ladrão, o inimigo, o diabo, ele vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, e a vida em plenitude. O que Jesus está falando aqui? Que o pecado só traz morte. O pecado traz morte. Quando você peca, algo morre em você. Quando você peca, algo é destruído em você. Algo é roubado de você. Às vezes é as suas finanças, os seus relacionamentos, a sua paz, às vezes a sua saúde. Algo morre quando você peca. Sempre que você peca, algo morre. Porque é isso que Jesus está falando aqui. Mas Jesus não veio trazer só o perdão daquele pecado, ele veio te trazer vida. E vida plena. O que é vida plena? Outras versões dizem vida abundante. É uma vida repleta de coisas boas. Não é coisas materiais, mas uma vida em paz. Uma vida de alegria, uma vida de paz no meio da tempestade. É isso que Jesus veio trazer. Uma vida de consciência limpa, de você poder colocar sua cabeça no travesseiro e dormir. É isso que Jesus veio trazer. Por isso que ele veio. O apóstolo Paulo fala disso de uma forma mais detalhada, naquele livro um pouquinho mais complexo, que é Romanos. Mas olha que interessante, Paulo é muito direto, ele diz lá em Romanos 6, versículo 12, ele fala assim, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Não permita que o pecado seja o seu mestre, que ele que fala, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo, depois você vai lá e pede perdão. Não permita que o pecado faça isso com você, domine você, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Quando você fica nesse looping de pecado, o seu mestre é o pecado, é o inimigo de Jesus, é o mal, é ele que está regrando a sua vida, é ele que diz o que você tem que fazer. Você passou um tempinho bom, aquela tentação, aquele desejo, aquela coisa, não custa nada, depois Deus perdoa mesmo. Você não faz isso com toda essa reflexão, mas de alguma forma você acaba fazendo, acreditando que é só isso que Jesus veio fazer, perdoar você do seu pecado. Mas não, e Paulo continua, ele fala assim, não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Não oferece a sua boca, os seus olhos, o seu pensamento, o seu estômago para o pecado. Não faça isso com o seu corpo. Não faça isso. Aí, se a gente está na igreja, eu sou pastor, sempre tem aquelas perguntinhas clássicas, pastor, tomar uma cervejinha é pecado? Minha resposta é, depende. Depende de quem você é. Se você é uma pessoa que você toma uma cervejinha e está feliz, e acabou, e aí você segue e almoça e faz outra coisa, eu não sou eu que falo o que é pecado e o que não é, mas eu não vejo um grande problema nisso. Mas se você é daqueles que toma uma cervejinha, daí você tem que tomar a segunda, daí você tem que tomar a terceira, daí você toma a quarta, daqui a pouco você está fazendo bobagem, daqui a pouco você peca porque você já perdeu a consciência, para você é pecado, para você não pode tomar nenhuma.
E quantas pessoas já morreram literalmente, ou mataram relacionamentos, casamentos, tudo por causa da bebida. Porque chegou uma hora que você começou a pecar e você voltou naquilo, aí, nossa, naquele dia não aconteceu nenhum problema grave, você vai dormir, acorda com uma dor de cabeça lascada, e eu estou falando de bebida, mas podia estar falando de qualquer outra droga, inclusive medicamentos controlados, podia estar falando de qualquer coisa. Você vai dormir, a cabeça está doendo, você acorda no outro dia mal, você fala, nunca mais vou fazer isso. Não vou falar, levante a mão quantos já fizeram isso, porque ia expor muita gente. Enfim, você fala, nunca mais eu vou beber desse tanto, eu vou sair com esse tipo de gente, ou vou nesse tipo de festa, ou vou usar esse tipo de química, ou vou tomar esse tipo de remédio. Você acorda, você fala assim, nunca mais. Aí passa um tempo, está lá você de novo, falando a mesma coisa. E quem é cristão, ainda faz isso, se ajoelha e fala, Deus, perdoa, olha, é a última vez, eu prometo, é a última vez, olha, da próxima o Senhor pode me castigar, dessa não, porque já fiz, né, tal. Na próxima, quantas pessoas já fizeram esse tipo de oração? Mas ainda estão escravizadas pelo pecado. Paulo diz assim no final do versículo, ao invés de você fazer isso, não ofereçam os seus corpos ao pecado como instrumentos de justiça, ao contrário, antes, ofereçam-se a Deus, olha que interessante essa frase, como quem voltou da morte para a vida, é exatamente o símbolo do batismo. Jesus veio, morreu pelos seus pecados, mas para te salvar do poder do pecado. Então, quando a gente é batizado, quando você crê em Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida, quando você desce as águas, o símbolo é exatamente esse, você está morrendo para a sua vida de pecados e renascendo por uma nova vida com Jesus. Esse é o símbolo do batismo, por isso que é tão bonito, e é tão interessante, importante quando a gente se batiza, a sensação é muito, muito boa para aqueles que passam pelas águas. Porque é isso que o Paulo está falando aqui, é como se alguém tivesse vindo da morte para a vida. Pô, eu morri para aquela vida, eu não sou mais escravo daquilo. Parênteses, óbvio, não estou falando que você nunca mais vai cometer um pecado, alguém ouviu falando isso? Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que você vai deixar de ser escravo do pecado, de viver na dependência de cometer aqueles pecados. Pois o pecado não os dominará. Percebe? Se você entender isso, colocar isso em prática, o pecado perde o poder sobre você, ele deixa de ser o seu mestre, você vai ser livre do poder do pecado sobre você. Pois o salário do pecado é o quê? Morte. Sempre, sempre, sempre que você peca, algo morre. Sempre, sempre. O pecado mata. O pecado mata. Mesmo um pecado perdoado, você ainda pode sofrer as consequências daquele pecado. Pecados perdoados ainda podem te levar para a prisão, para uma doença, para uma vergonha. Pecados perdoados. Percebe? O sujeito fumou a vida inteira, 50 anos fumando, aí conheceu Jesus, abandonou o vício, pediu perdão porque ele judiou do seu próprio corpo, que é isso que a gente faz quando a gente peca, né? Quem fuma não está fazendo tanto mal para os outros, está fazendo mal para si mesmo. E eu não estou querendo pegar no pé de nenhum vício específico não, tá? Vocês ampliem isso para qualquer tipo de problema, pornografia, seja o que for, qualquer tipo de pecado. A pessoa fumou a vida inteira, aí se converte, pede perdão, ela é perdoada daquele pecado, mas isso não impede que ela talvez morra de câncer. Percebe? Mesmo pecados perdoados, você ainda pode sofrer as consequências dele. Por isso que não foi só isso que Jesus veio fazer. Jesus veio te libertar disso. Então, Paulo diz assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom, a dádiva, o presente
gratuito de Deus no Natal é a vida, e a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o real Natal. Esse é o real Natal. Uma dádiva de Deus. É Deus entregando o seu Filho para morrer pelo seu pecado, mas não só para que o seu pecado seja perdoado, para que você seja liberto do poder do pecado na sua vida. Talvez você tenha orado semana passada, aqui pela primeira vez, recebendo Jesus no seu coração. Até quero dizer assim, venha nos procurar, para a gente ajudar você nessa caminhada com Jesus Cristo. Venha falar com a gente. Mas talvez você seja um frequentador de igreja já há muito tempo, e ainda não tinha entendido isso. Talvez por isso você continue sofrendo, com consequências de seus pecados. E alguns talvez até já chegaram num ponto de falar assim, eu sou assim mesmo, Deus vai ter que ter muita misericórdia, porque eu não consigo deixar disso, pontinhos. Não sei qual é o desejo que fica na sua cabeça. Mas o que nós estamos aprendendo aqui, é que se você realmente entender o que Jesus veio fazer aqui, entender o que a morte dele significou, e se você pedir que a partir de hoje, Jesus não seja apenas aquele que perdoa os seus pecados, mas que ele seja o seu mestre. É isso que quando a gente fala assim, Jesus ser o meu Senhor e Salvador, ou Salvador e Senhor. Senhor é o seu mestre. Se você permitir que Jesus seja o seu mestre, que Ele seja o seu guia, o pecado não tem poder mais sobre você. Qualquer pecado, qualquer situação que qualquer um de vocês, ou seus familiares, ou seus amigos estejam vivendo. O Natal perfeito significa isso. Esse Jesus veio para tirar o poder do pecado de sobre nós. Você crê nisso? Talvez você esteja vivendo esse looping de pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão. Toda vez que você peca, algo vai morrendo em você. Mas se você quiser ter essa experiência com Jesus, dele ser o seu Senhor da sua vida, se você deixar de ser dominado pelo seu pecado, você pode abandonar esse loop, você pode quebrar hoje na sua vida o poder do pecado que está sobre você. Só Jesus tem esse poder. Não é o nosso discurso aqui, não é a música que você ouve, que fala sobre isso, não. Jesus Cristo, enviado de Deus no Natal, para morrer por mim e por você, Ele tem o poder de te libertar do pecado. Então, quem sabe hoje seja o dia de você fazer essa oração. Talvez hoje você tenha entendido isso pela primeira vez. Talvez hoje você possa ser liberto daquele desejo que você acha que é impossível de controlar, e que te leva a pecar e que te leva a sofrer. Talvez hoje você possa ser liberto disso pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, como o anjo disse para José, esse Jesus, ele veio porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele vai libertar o seu povo dos seus pecados. Nós somos o seu povo. Então, nós podemos receber esse poder sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Vamos orar, então? Senhor Deus, sabemos que muitos, em segredo, têm vivido uma repetição de pecados nas suas vidas. Isso os traz vergonha, dor, sofrimento, constrangimento. E alguns talvez até já tenham se acostumado com isso e acham que é impossível mudar. Mas nós aprendemos hoje, Senhor Deus, pela revelação da Tua Palavra, que Jesus veio exatamente para nos libertar desse poder do pecado nas nossas vidas.
nos tirar dessa natureza pecaminosa e nos dar uma vida plena. Então, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja ouvindo as orações feitas agora pelos meus irmãos em secreto, e o Senhor, que é um Deus que ouve em secreto, responda essas orações, Pai. Ajude, Senhor Deus, liberte essas pessoas do vício do pecado, da repetição do pecado, Pai. Dá a todos nós a vida que o Senhor veio trazer, a vida plena, a vida abundante, que só o Senhor pode proporcionar, nada mais. Nenhum político novo vai fazer isso para nós, nenhuma filosofia, nenhum novo pensamento, nenhum líder, mas só o Senhor Jesus e o seu poder pode fazer isso. Nos dá uma vida plena, uma vida de paz, uma vida abundante. Então, Deus, esteja falando aos nossos corações, esteja desafiando, Senhor Deus, a que a gente permaneça nos teus caminhos, buscando a tua vontade para as nossas vidas, e liberta-nos, Senhor Deus, do poder do pecado, que até hoje vivia sobre alguns de nós, e que hoje, em nome de Jesus, esse poder está quebrado pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos por isso, e te agradecemos pelo Natal perfeito que o Senhor planejou, para a glória do teu nome. Amém. Sujo e perdido eu estava, o teu amor curou minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua cruz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu.
Espírito vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Meu Salvador,